Olá, espero que vocês estejam bem, com saúde. Quando sair de casa, mais uma vez, sempre colocando essa questão de sair, usar máscara, evitar aglomeração, só sair mesmo quando for necessário. Ao retornar para casa, sempre ter aquele cuidado de lavar a mão, se tiver álcool gel, usar álcool gel, mas lavando bem as mãos com água e sabão, os punhos, a mão, as unhas sempre cortadinha, já é o suficiente. Lembrar do pai, mãe, avó, tios, irmãos, esse cuidado. Sempre que retornar para casa, procurar fazer essa higienização e somente sair quando for necessário, bom? Quando a gente estava tendo aula, que estava tendo a reforma na quadra, a gente já iniciou uma conversa sobre a questão do xadrez, sobre o jogo de xadrez. Eu já tinha conversado com algumas salas, já tinha dado um início de como que é o movimento, as peças que compõem o jogo de xadrez. E aqui vou retomar mais ou menos aquele início de aula. Então, o jogo de xadrez é composto pelos peões. Então vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. O meu adversário também é a mesma quantidade de pedras. No jogo de xadrez, geralmente não, sempre são 2 cores de peça, né? Aqui a cor preta e aqui que é amarela, mas a gente fala a cor branca. O jogo de xadrez sempre se inicia a partida pela peça de cor branca, mas isso daí com o tempo a gente vai conversando. Nesse primeiro momento eu vou falar mais do movimento das peças do jogo de xadrez. Agora eu vou iniciar com os movimentos das peças de xadrez. Vou tirar as outras peças aqui e vou explicar uma por uma, né? Vamos iniciar pelo movimento dos peões, né? Então, como eu havia conversado anteriormente, o peão ele sempre vai para frente, uma casa de cada vez. Existe uma regra que é no início do jogo, mas depois, posteriormente, eu explico. Então, uma casa. Então, eu vou movimentar um peão de cor branca e um peão de cor preta. E assim sucessivamente. Aleatoriamente, eu vou movimentando aqui, sempre para frente, uma casa de cada vez, sempre para frente, uma casa de cada vez, seguindo. Aqui a gente, quando está ensinando para os alunos, a gente brinca que isso aqui é a guerra dos peões, tá? E qual a finalidade? Você chegar com os seus peões até o final do tabuleiro aqui, onde o adversário se encontra. Você passando lá, você ganhou, aquele que menos perdeu peões. Bom, então vai seguindo, vai mexendo. Veja só, aquela regra que eu falei, a captura no jogo de peão, na guerra dos peões. O peão ele sempre anda para frente, uma casa de cada vez, só que capturar é sempre na lateral. Capturei e automaticamente o outro capturou também. Vou seguindo em frente, posicionei aqui
fui capturado aqui, capturou uma peça de cor branca, automaticamente vim, capturei uma peça de cor preta. E assim a partida vai se desenrolando até algum adversário chegar no final ou o outro chegar no final. Essa é o jogo de Guerra dos Peões. Por que a gente faz essa primeira jogada aqui? Para que os alunos aprendam o movimento das peças. E a gente lembrar sempre que é sempre capturar, nunca comer peça. Tá? Então, esse é o movimento do jogo de peões. Isso foi o primeiro movimento que eu estou ensinando para vocês. Algumas pessoas já sabem desse movimento, mas vamos retomar essa atividade. Outro movimento que eu vou mostrar seria o movimento das torres. Como já expliquei no início, existem duas torres. A torre é uma peça muito importante dentro do jogo de xadrez. Por quê? Porque na dinâmica do jogo ela pode andar tabuleiro tanto na horizontal como na vertical, tá? E ela vai fazer sempre esse movimento, tá? Pra cá. Caso dentro da partida você tenha necessidade de movimentar a sua torre, desde que não tenha alguma peça nesse meio que impeça esse movimento, ela vai poder circular praticamente em todas o tabuleiro. Então, o movimento nesse movimento e nesse movimento aqui, bom? Diagonal e horizontal. Então, esse é o movimento. Quando você inicia o jogo de xadrez, isso daí com o decorrer do jogo a gente vai percebendo. Logo no começo você dá de alguma forma você libera a passagem da torre, né, tirando os seus peões da frente, para que ela possa circular tranquilamente. Porque enquanto seu peão estiver aqui, ela não tem como se movimentar. Então, logo no começo você tem que criar estratégia, isso só com o tempo, para que você libere as torres e elas possam circular tranquilamente no tabuleiro. Lembrando sempre, movimento horizontal e movimento diagonal, tá? Outra peça muito importante dentro do jogo de xadrez são o bispo. O bispo, eles também são dois, tanto o bispo de cor preta como o bispo de cor branca. Então cada bispo vai ficar em uma casa branca e numa casa aqui que é verde, mas a gente pode falar que é a casa preta. Diferente da torre, o bispo ele circula apenas movimentos verticais, ou seja, ele estando dentro dessa casinha aqui, ele vai fazer sempre esse movimento. Aqui. Também o bispo dentro do jogo de xadrez ele é muito importante. Então veja só, o bispo ele vai estar sempre na casa branca e sempre na casa de cor preta. O outro bispo também em ambas as casas, como eu expliquei. Ele só vai poder fazer esses movimentos, né? Pode até andar o tabuleiro todo. Você fazendo essa jogada entre
o bispo e as torres criando estratégia, você vai ver que dentro da partida você vai ter várias possibilidades de colocar o rei adversário em xeque. Então, por isso que é muito importante você, dentro da partida, manter tanto o bispo como a torre. Tá? Outra peça também muito bacana que eu gosto muito dentro do jogo de xadrez é o cavalo. O cavalo é a única peça que pode pular outra peça. Nenhuma outra peça pode pular a peça. As peças podem capturar a peça adversária e ocupar o espaço que ela estava, mas ela não pode pular. E diferente do cavalo, um exemplo, logo no começo da partida, mesmo com todos os meus peões aqui dando proteção aqui na frente, eu posso pular meu peão e me posicionar para defender estrategicamente aqui o rei e minha rainha. Então, e sempre o movimento do peão, do cavalo é esse. Então, 1, 2, lateral, tá? 1, 2, lateral. 1, 2, ou aqui, pro lado. Sempre pro lado, tá? 1, 2, para um lado ou pro outro. E nesse caso, digamos que tem uma peça adversária aqui. 1, 2, capturei. Se essa peça estivesse desse lado, 1, 2, capturei. Entenderam? Então, o cavalo é muito importante por isso, porque é a única peça que pode estar pulando outras peças, tanto a sua peça como a peça adversária, tá? E também dentro do jogo é muito importante o cavalo, pela dinâmica que ele pode circular dentro desse jogo de xadrez. Agora vamos falar da rainha. Rainha branca da casa branca, rainha preta da casa preta. A rainha dentro do jogo de xadrez é uma das peças mais importantes. Por quê? Porque a rainha ela pode circular em todos os movimentos aqui, tá? Ela não tem o poder de pular peça, mas ela pode circular. Onde estiver livre, ela pode circular. Então ela tanto pode ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o lado, ou qualquer outro movimento que venha a ser necessário para ela se defender ou capturar uma peça, tá? Ou se proteger. Então as duas rainhas dentro do jogo de xadrez é muito importante essa peça, né? Se você perder sua rainha, com certeza você pode continuar dentro do jogo, mas se o seu adversário tiver uma rainha, você vai ter uma grande dificuldade de dentro dessa partida aí, tá? Então essa daí é a rainha. Outra peça que na realidade é a mais importante é o rei. O rei é sem dúvida a peça mais importante, porque dentro do jogo de xadrez, toda a estrutura do jogo, os peões, o rei, os peões, o bispo, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, ela tem a finalidade de proteção do rei. Porque um jogo de xadrez é como se fosse um combate entre dois reinados, né? Então um rei quer capturar o rei de cor preta, quer capturar o reinado do rei de cor branca. E com isso
tomando suas proporções. Por isso que as pessoas falam que o jogo de xadrez é o jogo dos reis, né? Que ele é feito de estratégias, feito de muita atenção. Para você jogar o jogo de xadrez e aprender, realmente você tem que ter muita atenção. Você tem que pensar, às vezes, em uma partida, você tem que pensar 2, 3, 4 jogadas que você vai fazer aqui. Isso é com o tempo. Às vezes eu sei que eu estou adiantando algumas questões até, mas é porque a gente vai conversando e vai falando, tá? Então, dentro do jogo de xadrez, quando você coloca um rei adversário em xeque ou xeque-mate, praticamente a partida está eliminada. Ou então, quando o adversário coloca seu rei em xeque ou em xeque-mate. Então, essa é a finalidade de proteção. Todo mundo, todas as demais peças têm essa finalidade, proteção do rei. E o rei ele pode movimentar para todos os lados, tá? Para frente, para trás, para o lado, para a lateral, enfim, todos os movimentos o rei pode fazer. Só que uma casa de cada vez. Uma casa de cada vez, tá? Uma casa de cada vez. Essa é o segredo e o movimento do rei. Basicamente é isso daí, é só um início das aulas de xadrez. A gente retomou daquelas aulas que a gente estava tendo na sala de aula. Eu espero que vocês se interessem, pesquisem. Hoje na internet tem várias formas, tem vários jogos de xadrez que dá para jogar online, mas é muito bacana essa integração da gente poder jogar ali com um amigo e fazer essa integração. O jogo de xadrez ele tem a capacidade de desenvolver o raciocínio, porque você tem que fazer várias estratégias para estar jogando com o seu adversário. Porque se você não se concentrar e não tiver aquele momento de analisar o jogo, com certeza você vai ter dificuldade, vai perder várias peças e vai acabar perdendo o jogo. Na escola a gente brinca, né, que um ganha ou o outro perde, mas na finalidade dos jogos nenhum é a questão da competição. É simplesmente a questão da integração, é a questão de você compartilhar com o seu amigo a possibilidade de alguns momentos de alegria e nessa disputa aí, tá? Na realidade, que eu sempre falo, ninguém perde, ninguém ganha. O grande segredo dos jogos dentro da escola, dentro da sala de aula, é a socialização, da gente se tornar pessoas melhores para essa sociedade que às vezes é tão desigual. E num jogo, como na vida, a gente perde e ganha o tempo todo. E a gente precisa seguir nosso caminho. Então, muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que os alunos da professora Marcela, da professora Lígia, da professora Giane, da professora Fátima, da professora Silvana estejam fazendo as atividades que são propostas pelos professores, para que no retorno às aulas presenciais no Diogo de Faria a gente não tenha defasagens. Na medida do possível a gente vai estar passando aqui algumas atividades para vocês, algumas brincadeiras. Eu vou seguir nessa orientação, questão do xadrez. Alguma falha, alguma dúvida, a gente vai se colocando, que é coisa muito, muito rápida. Às vezes a gente faz coisa muito rápida e se perde no raciocínio. Mas a gente vai direcionando aos poucos e espero que
no retorno a gente consiga, de repente, conversar com a direção, né, com a coordenação, e a gente fazer um campeonato de xadrez. Eu sei que a professora Sueli também dá aula de xadrez, sei que o professor Marcelo também dá aula de xadrez, enfim, a gente poder fazer um campeonato, tá bom? Muito obrigado e até breve.